Olá, boa noite, seja muito bem-vindo ao quarto episódio do GPS Podcast, o podcast do Demolei Paraná. Hoje nós vamos conversar um pouquinho com duas lendas da Ordem Demolei Paranaense, falar sobre como ter uma boa relação entre capítulo e loja ou lojas patrocinadoras. Eu queria agradecer desde já a sua audiência por estar acompanhando essa conversa ao vivo e lembrando que assim que essa transmissão terminar, a gente vai soltar o áudio também no Spotify. Então você vai poder acompanhar também por essa plataforma. Gostaria de pedir para esses dois convidados maravilhosos se apresentarem aqui. Tio Clovão, por favor, fique à vontade. Bom, boa noite a todos. Para variar, vocês já conhecem quem é o tio Clovão. Meu nome é Clóvis, fui carinhosamente apelidado assim pelo Nicolas Strider, de Marechal Cândido Rondon. Comecei participando no capítulo Medianeira e assim fui tendo algumas ascensões até que recebi esse convite maravilhoso do Daniel para participar desse podcast. E atualmente eu estou exercendo o cargo de oficial executivo da nona região e da grande secretaria das entidades paramaçônicas do Grande Oriente do Paraná. E durante o decorrer da nossa entrevista, eu estarei dando maiores informações de acordo com a versatilidade do nosso Daniel. Muito obrigado, tio Clovão. Agora, Giuseppe, por favor. Boa noite a todos, meus irmãos, tios, tias e demais ouvintes. Eu definitivamente não sou tão conhecido como tio Clovão, mas como o Daniel já disse, eu sou o Giuseppe. Eu sou aqui do capítulo Eugênio Mancoelho e estou aí já há quase 8 anos atuando em prol da nossa querida Ordem Demolei. Acabei, durante a minha jornada, atuando algumas vezes aí fazendo uma coisinha ou outra pelo gabinete estadual, pelo gabinete nacional, e eu tenho certeza que essa conversa vai ser muito proveitosa, para mim especialmente, que estou tendo a honra de conversar com pessoas tão excepcionais aqui. Então é isso, galera. Vamos embora. Obrigado, Giuseppe. Bom, sejam muito bem-vindos a este episódio. E eu gostaria de pedir para você que está nos acompanhando um favor enorme. Coloque aqui nos comentários qual é o problema principal que você enfrenta ou que o seu capítulo está enfrentando hoje em relação à loja. Eu acho que a gente pode colocar aqui de maneira genérica, né, algumas questões, ou se você quiser dar alguma ideia de como melhorar essa relação ou algum comentário sobre esse assunto, coloca aqui e os nossos moderadores vão acompanhar a conversa. Quem sabe daqui não surge alguma ideia interessante através dos seus comentários, ok? Bom, gente, eu gostaria de saber. Bom, a gente falou, né? Boa relação entre capítulo e loja. Mas o que será que isso significa, né? Isso a gente sabe que é importante. É importante que o capítulo esteja alinhado com a loja, que os tios se deem muito bem com os demolês. Mas será que a gente sabe o que significa isso? O que significa uma relação com essa qualidade? Então, eu gostaria de pedir, tio Clovão, para você explicar para nós, dar algumas ideias do que é necessário para um capítulo ter uma boa relação com a sua loja. Bem, Daniel, isso é muito relativo, o que seria uma boa relação. Entre os capítulos que nós temos aqui no Paraná, especialmente que mais eu convivo, existe um bom relacionamento entre os capítulos e as lojas. Mas, na minha opinião, tanto fala em loja como fala em capítulos, o nosso grande entrave é o número reduzido de tios que participam das atividades paramaçônicas. Então, se nós tivéssemos uma conscientização dos irmãos maçons da importância da Ordem de Molay para o mundo, não só para o Brasil, eles com certeza eles viriam ao nosso encontro, nos abraçariam a causa e nós teríamos um número bem maior de tios participando dos nossos eventos. Ô tio, o senhor acha que tipos de ações assim os capítulos poderiam fazer para, quem sabe, chamar a atenção de tios que não conheçam ou que talvez não demonstrem interesse nas atividades? Daniel, existem algumas maneiras de fazer com que os tios despertem atenção. Uma delas é a convivência mais ativa,
porque me parece que está existindo esse distanciamento e não é só, digamos, responsabilidade dos tios, é nossa também, porque eu, falando aqui, eu me considero um demolei, porque de fato eu sou um demolei de alma, né? E teria que haver, digamos, uma maior aproximação dos dois lados, que as lojas, dependendo do jeitinho que você vai dialogar com o venerável ou com a diretoria de uma loja, sempre existe uma boa reciprocidade, mas nós com certeza podemos melhorar isso e muito. Uhum. Eu acredito que os tios, de maneira geral, eles tenham alguma predisposição a abraçar, assim, os ideais da ordem, né? É, Tem, como tem, só que o fator importante que tá envolvendo isso, que está ocasionando esse, digamos, falha na aproximação, é exatamente o conhecimento dos tios sobre a Ordem de Molay e as outras entidades paramaçônicas também. Eu já vi falar, eu fui falar em algumas lojas a respeito da Ordem de Molay, e teve tio que levantou e falou, olha, eu tenho 20 anos de ordem, já fui venerável, e não sabia o que a Ordem de Molay fazia. Hoje eu estou tomando conhecimento e prometo que vou começar a participar das reuniões do Conselho Consultivo. Então, existe uma apatia, mas eu acredito que é involuntária. É por, digamos, por falta de conhecimento menos mesmo do que nós fazemos enquanto demolês. uhum. Bom, Giuseppe, o tio colocou pontos muito importantes a respeito da baixa adesão, né, por exemplo. O que que você comenta sobre esse assunto e sobre a pergunta que eu também fiz a ele? Bom, eu sinto muito se alguém que tá aqui escutando o nosso podcast esperava que ou eu ou o tio Clavão chegássemos aqui e dessemos uma fórmula secreta para resolver esse problema. É um problema que acaba por ser bastante presente, de certa forma, nos capítulos, alguns em maior, outros em menor nível. Mas se eu tivesse que definir de alguma forma, né, respondendo a sua primeira pergunta, o que que significa uma relação boa entre capítulo e loja, eu não conseguiria definir isso com uma conduta específica, como, por exemplo, os tios comparecerem às reuniões ou os tios auxiliarem é, com fundos, etc., né? Mas eu diria que uma boa relação capítulo-loja, uma relação que realmente constrói e uma relação que realmente favorece as duas instituições, seria uma relação onde os dois buscam se compreender, né? A loja busca compreender o capítulo e o capítulo busca compreender a loja. Porque é a partir daí que a gente consegue chegar no ponto onde um consegue ser complementar ao outro, né? Então, como o tio Cláudio falou, é algo que depende bastante, que de lugares para outros lugares vai ser uma situação diferente. Alguns capítulos têm algumas necessidades, outros capítulos têm outras. E cabe, né, aos tios, cabe aos demolês, tanto buscar compreender as necessidades da outra instituição, como conseguir mostrar para os tios, ou os tios mostrar para os demolês, os tios mostrarem para os demolês quais as necessidades, o que, que a loja espera do capítulo, o que, que o capítulo espera da loja, ter interesses bem alinhados, né? Porque não adianta os meninos quererem cobrar que os tios compareçam nas reuniões, que os tios doem dinheiro para o capítulo, que seja, se eles nunca, jamais fazem uma visita na loja, jamais conversam com os tios, jamais se disponibilizam para ajudar em algum evento, e óbvio, como eu falei, não é só isso, são as condutas do dia a dia, é você realmente ter um interesse em agregar para os demais, para depois poder pedir algo em troca, é uma mentalidade que muitas vezes acaba faltando, né? Uhum. Apesar de ter vários casos onde o capítulo tem vontade com a loja tem vontade com o capítulo, e né, a outra parte, infelizmente, não corresponde realmente por má vontade. Mas essas eu acredito piamente que são as exceções. Uhum. E com relação aos problemas, né, que o tio Klaus estava falando, como por exemplo a falta de presença dos tios, com relação, né, a problemas que ocasionam essa relação ruim entre capítulo loja,
eu vou ter que bater meio na mesma tecla, de certa forma, mas eu acho que é realmente, por exemplo, um problema que é muito, muito, muito recorrente. Acho que apareceu lá na minha publicação dos convidados do podcast que eu exerci por um tempo durante o Gabinete Mundiais a função de coordenador dos mestres conselhos regionais. E nessa posição eu tive o fardo, de certa forma, mas da mesma forma a oportunidade de ter contato com problemas de todos os lugares, né? Porque eu era o contato imediato dos nossos mestres conselheiros regionais para resolver esses problemas mais do dia a dia, e eu acabava vendo muito. Então, por exemplo, acontece muito tio achando que quem manda no capítulo é o tio, que o conselho consultivo é absoluto e que o capítulo não, que os meninos não têm, né, não têm voz, que os meninos têm que seguir absolutamente o que o tio fala, ou os meninos da mesma forma não respeitando os tios, isso acontece muito. Mas eu acho que se a gente tivesse que simbolizar com um problema só, eu também diria que é essa falta de presença, não só dos tios no capítulo, mas também dos meninos nas lojas, né? Falta bastante isso. É algo que realmente cria uma relação mais agradável, essa presença mútua nas instituições. Uhum. Seria, então, uma questão de comunicação junto com uma falta, às vezes, de iniciativa, de buscar essa compreensão mútua, né? Perfeitamente. Eu acho que muitos dos problemas que a gente vê, que a gente, o Dani também, aqui dentro do gabinete estadual, a gente acaba tendo contato no dia a dia, seriam facilmente evitados se, né, as duas partes tivessem realmente a disposição de sentar, conversar e não buscar, não, eu quero que isso aconteça, né, o que você vai fazer para me ajudar? Mas não, é entender, eu preciso disso, você precisa disso, como que eu posso te ajudar e como que eu posso ser ajudado. Se as duas partes tivessem isso bem claras entre elas, eu tenho certeza que seria tudo mais fácil. Uhum, com certeza. Ô, tio Clavão, o Giuseppe comentou uma coisa muito interessante a respeito de como a gente vê, às vezes, os tios se colocando como entre aspas aqui, eu não gosto dessa expressão, mas eu vou colocar, mas como donos do capítulo, né? De certa forma, a loja tem que ter essa presença, né? Esse sentimento de dono para cuidar e tudo mais. E tio, o senhor tem muita experiência em lidar com os meninos, lidar com os capítulos. Eu tenho certeza que muitos problemas parecidos já apareceram para o senhor aconselhar, enfim. Como que o senhor vê o papel do tio dentro do capítulo? Assim, quando ele tem que se impor, quais são os momentos, os limites? Assim, o que o senhor tem a dizer sobre essa questão? Daniel, boa pergunta, boa colocação do Giuseppe. Acontece o seguinte, a relação capítulos e lojas é uma parceria, e uma parceria tem duas mãos. Não adianta uma mão querer trabalhar se a outra está estagnada. E quanto a essa, digamos, interferência de tios nas decisões do capítulo, eu sempre comento, quando visito capítulos, ou em loja mesmo, de que os tios participantes do conselho consultivo, principalmente o presidente, eles têm que agir na hora que eles, digamos, notarem que alguma coisa está dando errado. E só interferir quando houver algum problema administrativo, quando houver uma falha administrativa. No restante, em todas as situações, quem decide são os meninos. O nosso papel ali é de observador e de orientador, e não de administrador. Uhum, Na minha opinião, é isso, Daniel. uhum. Seria assim, é como se fosse a gente pensar assim, ó, a criança dando os primeiros passos, a gente não pode ficar simplesmente segurando ela precisa cair algumas vezes. Exatamente, ela tem que cair para aprender. E quando existem algumas falhas, o que é normal para todo ser humano, o tio tem que estar atento para evitar que isso se repita. Porque numa falha administrativa, nós temos que avaliar por que aconteceu isso,
o que ocasionou essa falha e qual a consequência que pode ter. Nós tendo esses 3 fatores, nós podemos ter condição de consertar a situação com, digamos, com calma e sempre com sabedoria, porque nós não somos melhores que os meninos. Eu sempre comento que antigamente os maçons eram um exemplo para os meninos. E hoje é o contrário, as atitudes dos meninos, elas são elogiáveis, são dignas de respeito e, olha, eu vou te falar uma coisa, na hora de apresentar trabalho, eles colocam muito tio no chinelo. Seria isso. Realmente, é que, como eu posso dizer, né? Os tios já têm bastante tempo de caminhada, então, digamos, todo mundo vai precisar de, em algum momento, se abastecer, né? Reabastecer, oxigenar um pouco, e os meninos acabam que têm um pouco mais de oxigênio ainda, de combustível, então parece que eles são melhores, mas às vezes não é bem assim, né? Exato, mas acontece o seguinte, nós temos que ver que ali, como eu falei no início, é uma parceria. Então, os tios nunca vão saber que estão agindo errado, estão agindo como administradores, se alguém não chegar e, de uma maneira categórica, falar, tio, a situação não é bem assim, o que está acontecendo, nós vamos dar o nosso ponto de vista, porque o tio vai entender. Que Uhum. muitas vezes ele está achando que só a convivência com os demolês o deixa capacitado para tomar algumas decisões. E não é. A convivência diária, praticamente, com os meninos, alimenta o nosso relacionamento. E você pode ter certeza que a hora que tu tiver, digamos, encaminhado para uma boa parceria, para uma boa troca de informações e aceitação de situações, você pode ter certeza que o relacionamento vai cada dia melhorar mais e muito mais. Uhum. Eu percebo uma coisa agora, né, seguindo até um pouco, mudando de assunto, a gente está se aproximando num momento de mudança de gestões, né, de administrações, diretorias se modificam todas agora a partir do mês de julho, né, mestres conselheiros novos, e eu fico pensando, o Giuseppe até comentou que atualmente a maior parte dos nossos capítulos tem uma relação até boa com as suas lojas, no sentido de que não existem conflitos tão sérios, não tem muitos problemas graves, né? Algum desentendimento a gente sabe que sempre acontece, mas a princípio a maioria tem uma boa relação. E me colocando no lugar desses novos gestores que começam agora o seu trabalho à frente dos capítulos, como manter as coisas dessa maneira? Como continuar uma mantendo a relação entre o capítulo e a loja boa, né? Que tipo de coisas que a gente tem que prestar atenção, que os meninos, né, os novos gestores teriam que prestar atenção? Ora, os novos gestores, eles estão pegando para administrar uma coisa que eles não têm ideia, porque uma coisa é você participar como mestre conselheiro, como capelão, como uma cerimônia, e a outra na hora quando você vê, digamos, investido na condição de mestre conselheiro. Você é um mestre conselheiro e, para tanto, você tem que saber aconselhar, saber direcionar os assuntos e buscar reforço, porque o tio ou os tios que estão ali presentes nas reuniões dos capítulos, eles estão ali para reforçar e para repassar conhecimentos. Nenhum tio está ali para ensinar ninguém. Nós repassamos conhecimentos da ordem, da lei e de vida, que ali dentro nós não podemos só pensar no relacionamento maçom e demolei. A vivência de um tio, a vivência de um presidente do conselho consultivo, com um mestre conselheiro, com outros membros do capítulo, ela é primordial para que a gente possa ter atingido os objetivos. E o nosso objetivo é boa vizinhança e, como eu falei no início, uma boa parceria. E isso é muito importante, que nós estamos aqui para orientar. E pegando o menino desde que ele está iniciando, desde a primeira reunião, na primeira reunião já deixa ele destrinchar. Se ele tiver um probleminha, antes de acontecer a cerimônia da reunião, já fala, olha, você tem liberdade,
Você é o administrador, você é o dono do capítulo e nós estamos aqui só para orientar. Nós não vamos tomar nenhuma medida administrativa. A nossa medida aqui é orientadora, é auxiliar, nós somos o suporte de vocês. Nós não vamos administrar o capítulo. Isso aí é o trabalho seu. É importante um alinhamento, né, junto com o tio e para que todo mundo saiba qual que é o papel um do outro e o que pode ser feito, o que não pode, né? Exatamente. Inclusive, quando houver divergência de opiniões, ali tem que ser analisado por que aconteceu, existe essa divergência de opiniões e para que existe o relacionamento, a convivência tio-sobrinhos. Uhum, uhum. Perfeito. Giuseppe, eu acredito que você possa fazer as palavras do tio as suas, mas com certeza pela vivência de um mestre conselheiro, né, que já foi, alguém que já foi mestre conselheiro, a gente tem outras ideias também. Cara, é, é exatamente o que você falou. Não tem muito o que tirar nem pôr do que o tio Cláudio falou, mas eu vou salientar que o tio Cláudio foi perfeito quando ele disse que o mestre conselheiro está assumindo algo que ele não faz ideia do que fazer. E quem diz que faz ideia, não faz. Você não sabe o que você está fazendo. Né? Você pode até ter uma noção maior, já ter passado por outros cargos de diretoria, já ter uma noção mais da parte administrativa do capítulo, ter noções de legislação, de regulamento, de absolutamente tudo. No momento que você coloca aquele colar e que você é o líder daquela instituição, e você tem que fazer as coisas, você que tem que apontar o caminho, todo mundo percebe que, na verdade, a gente não sabe muito como faz. E a gente está aqui justamente para isso. Para que quando passem os 6 meses, um ano, né, que o menino fique no cargo, ele consiga realmente olhar para trás e perceber que ele aprendeu. E agora ele realmente sabe como faz. Então, por conta disso, eu diria que a primeira e mais importante, talvez, das características desse novo líder do capítulo, para manter não só uma relação boa com a loja, mas para manter o bom andamento das atividades do capítulo, é o mestre conselheiro realmente compreender isso que a gente está falando, que ele não sabe nada. Ele realmente compreender e ele ter a humildade de dizer para ele mesmo: eu não sei o que eu estou fazendo. Eu posso ter uma noção de administração, de gestão de pessoas, de gestão de tempo, de criação de processos, do próprio capítulo, né, habilidades técnicas com relação ao Demolay, mas no final das contas, a experiência conta muito. Ainda mais nessa época da nossa vida, que nós somos adolescentes, somos jovens, e né, na nossa vida é muito dinâmica. Então, meu primeiro e especial conselho com relação a isso é que esse mestre conselheiro busque ser aconselhado por pessoas dentro do próprio capítulo. Porque, como nós já citamos aqui durante o podcast, cada capítulo tem uma tradição diferente, tem uma cultura diferente, tem funcionamento diferente, situações diferentes onde ele está envolvido. Então, realmente, as únicas pessoas que vão poder ensinar esse menino a se organizar, né, aquilo que a gente chamaria de detalhes, né, as manhas do capítulo, como a pesada diz, só quem já passou pelo cargo, só quem já está ali faz tempo vai saber dizer. Então, realmente, você ir atrás das pessoas que já ocuparam esse mesmo cargo, conversar com o conselho consultivo, entender o que os tios esperam do capítulo, entender o que a loja espera, entender absolutamente tudo isso da forma mais clara possível e trabalhar em cima dessas premissas. E a partir disso, óbvio, né, ter sempre a vontade de aprender, a vontade de continuar fazendo, a vontade de liderar o capítulo e a cabeça aberta para sempre continuar entendendo como funciona essa relação e entender que nem sempre você vai estar certo, nem sempre. Às vezes você vai estar certo e você vai ter que aceitar que as pessoas pensem que você está errado, e você tem que ter essa capacidade de articulação, de certa forma, para manter todo mundo alinhado com a visão do capítulo, com aquilo que o capítulo realmente busca. Eu acho que seria essa a minha dica, Dani, com relação à manutenção de uma boa relação com a loja.
perfeito. É como se a gente precisasse assimilar que não tem como você ter uma boa relação, na verdade, pensando bem, com ninguém se você não tiver humildade, né? Humildade de compreender o outro, né? Como a gente estava conversando antes, de reconhecer-se como, olha, eu não posso não saber de tudo, ou realmente eu posso até estar certo, se colocar pela minha maneira de pensar, mas veja, as outras pessoas que estão aqui há mais tempo, ou que têm mais idade, ou que simplesmente estão hierarquicamente acima, elas não pensam assim, né? E tem outro modo de pensar, e às vezes podem achar que isso que eu acho que é certo é errado. É, é muito interessante isso, né? Como a gente pode ir juntar tudo de certa maneira com essa palavra, humildade, né? Com essa virtude, na verdade, humildade. É, a gente sabe que, da mesma forma que nós temos capítulos com boas relações hoje, a gente também tem capítulos em dificuldade, capítulos que, infelizmente, enfrentam conflitos, enfrentam problemas, né? Como que a gente pode recuperar uma relação que foi perdida ou que não tem mais um contato? É, por exemplo, uma loja que até um tempo atrás acompanhava bastante as atividades, sempre muito presente, sempre muito apoiando, mas aí não sei, houve, não sei, uma troca de liderança, ou o tempo passou, houve um afastamento. O que poderia ser feito na prática, exemplos de atividades, de ações que poderiam trazer de volta a participação dos tios, né? Ou um apoio maior, uma presença maior dos tios. Tio Clovão, gostaria de começar? Vamos lá. Você usou uma palavra-chave há pouco tempo, humildade. Então, tanto o mestre conselheiro como o presidente do conselho consultivo, eles têm que ter humildade suficiente para poder admitir a sua falha, o seu erro e poder dar continuidade naquilo que é tão valoroso, que é, como já falamos antes, a parceria. Então, a hora que os membros do conselho consultivo da diretoria do capítulo se conscientizarem que eles podem dizer eu errei e quero corrigir, isso vai ser muito importante, porque nós temos uma coisa que é certa, nós temos que ser sempre humildes, mas nunca humilhados. E muitas vezes acontece a imposição por parte, quer dizer, pode acontecer uma imposição por parte de um tio, de não, eu quero que eu faça assim. Não, o tio não tem que querer, ele está ali para orientar. Então, se existe um problema, nós temos que resolver, porque na realidade problemas não existem. Somos nós que criamos os problemas, e se nós criamos os problemas, nós temos que ter capacidade para resolvê-los. Eu acho uma palavra fácil de você pronunciar, é humildade. Havendo humildade dos dois lados, ninguém vai ficar verificando por quê ou para que aquilo aconteceu. Aquilo foi uma consequência, porque, veja bem, vai chegar numa hora que tanto o presidente do conselho consultivo como o mestre conselheiro, ele está numa situação, digamos, numa reunião, e acontece uma questão inusitada. Ele não vai ter condição de dizer, e agora, o que eu faço? Ele não tem que falar, ele tem que decidir na hora. Por isso que foi bem citado aqui pelo Giuseppe, que o mestre conselheiro tem horas ele não sabe o que está fazendo, como o tio também não sabe o que está fazendo. Existem situações únicas e existem situações que tem já um histórico que é fácil de você decidir, de você participar e poder dar uma definição. Mas tem coisas que um capítulo de Maringá nunca aconteceu, e aconteceu em Medianeira, ou vice-versa. Então, essas situações inusitadas é que nós temos que ter, digamos, calma suficiente e humildade suficiente para reconhecer que nunca vivenciamos uma situação daquela e que nós temos que achar uma solução. E pedir ajuda não é desmerecimento, é um tremendo sinal de coragem, porque a pessoa tem que ter coragem para admitir que errou e que não sabe resolver naquele momento aquela situação.
Então, isso aí são coisas que acontecem no dia a dia e que nós temos que estar preparados para chegar numa situação e não ter solução na nossa vivência. Assim como muitas vezes uma situação que para você, Daniel, é nova, para o Giuseppe já é uma rotina, então ele vai poder resolver. Não que ele seja o melhor, mas sim porque ele já vivenciou aquilo. E a vivência na vida é a que impera, viu? Uhum. A vivência vence a teoria, né? Às vezes. Giuseppe, o que você tem a comentar sobre isso? Essa recuperação, digamos assim. Rapaz, esse é um tema complicado, né? Porque né, a gente vai ter muitos níveis diferentes de conflitos que foram gerados ali entre o capítulo e a loja, e naturalmente conflitos diversos exigem soluções diversas. Então eu vou tentar separar aqui, né? Obviamente, ter que generalizar isso, não vai ter como a gente analisar a situação caso a caso, mas eu separaria entre situações cotidianas e situações graves, basicamente, né? Porque são soluções bastante diferentes. Se fosse um conflito cotidiano, como, os tios frequentavam a loja e deixaram de frequentar, ou os tios, né, acabaram por deixar de ajudar financeiramente o capítulo, né? Enfim, alguma coisa que, assim, que você percebe que é um problema considerável, mas ao mesmo tempo não é algo que, né, que seja, enfim, algo excepcional, assim. Nesse caso, eu recomendaria fortemente que o capítulo se organizasse internamente para resolver o problema, porque eu acredito que você resolver isso de uma maneira forçosa, você, né, buscar oficial executivo para conversar, às vezes com a potência da loja, que a loja é filiada, para, né, trazer isso de cima e realmente impor ali que a loja ajude o capítulo, não, que tem que ter tio. Isso não vai resolver, porque, né, quer dizer, Uhum. pode até fazer com que os tios apareçam, né, não, obrigar os tios aí agora na loja, no capítulo, perdão. Pode ser que resolva temporariamente, mas isso não vai criar nos tios a cultura de realmente querer ir no capítulo, né, citando de exemplo essa situação. E isso não é agradável para ninguém, porque vai criar um conflito talvez ainda maior, vai criar um ressentimento, de certa forma, e não vai ser uma relação agradável, vai ser uma relação forçosa. Então, dessa forma, eu acredito que o melhor que o capítulo pode fazer é olhar para si mesmo e pensar o que a gente está fazendo de errado. Porque, né, eu também não posso dizer que são 100% das vezes, mas boa parte das vezes a gente vai voltar naquilo que nós comentamos lá no começo, que o capítulo às vezes está querendo que os tios, né, usando de exemplo novamente essa mesma situação, os meninos querem que os tios compareçam, mas os meninos não contribuem nada para a loja, não contribuem nada para os tios. Então, se for feito esse exercício realmente de sentar a diretoria do capítulo, às vezes o capítulo inteiro, sentar com o conselho consultivo e pensar o que a gente está fazendo de errado, por que os tios não querem estar aqui? Não é por que os tios não vêm, por que eles não querem? Eles a gente não tem que analisar e falar, não, como que a gente vai fazer para os tios estarem aqui? A gente tem que pensar como que a gente faz para os tios quererem estarem com a gente. Como que a gente faz para os tios terem realmente vontade, para os tios realmente terem um tempo agradável enquanto estiverem com os demolês. E isso muitas vezes vai ser resolvido internamente com poucas conversas entre ali os meninos, eles vão perceber. Às vezes dá até para chamar os veneráveis, buscar depoimentos, perguntar para os tios, tio, o que acontece? Por que o senhor não tem vontade de ir? Não é cobrar, tio, vá na reunião. É entender, tio, por que você não tem vontade? Então, essa autoanálise, de certa forma, dentro do capítulo, eu acredito que resolve boa parte desses problemas. E depois disso, naturalmente, buscar um diálogo e tentar resolver esses problemas. Via de regra, resolve. Agora, por outro lado, no outro lado da moeda, que seriam os conflitos graves, os conflitos realmente ali que foram uma situação que às vezes, né, situações que prejudicam individualmente uma pessoa ou outra, que causam um dano mais grave para alguém ou para o capítulo, para a loja, enfim, para algum tio. Nesses casos, eu já recomendaria que fosse
buscado ajuda, né? Que os meninos têm trocentas vias para conseguir essa ajuda, né? Os mestres conselheiros regionais estão aí para isso, os mestres conselheiros estaduais estão aí para isso, os oficiais executivos, os grandes mestres, né? Todo o GCE, todo o gabinete estadual está aí justamente para ajudar. Então, quando os meninos observarem e perceberem que estão numa situação dessa, eu recomendo fortemente que busquem por ajuda. E daí, essas pessoas que, via de regra, já têm uma vivência maior, já têm mais experiência com a ordem Molay, às vezes essa própria conversa com o mestre conselheiro regional já vai resolver. O menino às vezes tem um conselho, o oficial executivo tem um conselho, e se não resolver, às vezes o oficial executivo tentando negociar diretamente com a loja, tentando conversar, tentando apartar a situação, não vai funcionar, pode e talvez deva ser buscada a via mais forçosa, de certa forma, para prevenir que uma situação mais grave aconteça, né? Que o problema vire uma bola de neve, etc. Mas como eu falei, né? E por favor não entendam errado e não generalizem isso que eu acabei de dizer, porque são situações específicas. Às vezes um problema que aconteceu é mais grave, mas a forma de resolução seria diferente. Então, no mais, a gente se coloca sempre à disposição, sempre que precisarem de conselhos específicos sobre isso, não só na minha figura, mas em todo o gabinete estadual. A rapaziada está aí para ajudar justamente com isso, tá? Ah, Acho que eu consegui responder a pergunta, né, Dani? sim, com certeza. Você falou ali de como fazer os tios quererem estar presentes. Na hora eu pensei, torresmo, traz um torresminho pro final da reunião. Todo final de reunião tem o torresmo com os tios. Então, às vezes a gente ganha o pessoal pela barriga, né? Então, realmente, mas é uma maneira, é um caminho, né? Quem sabe promover uma confraternização, né? Junto com os tios é um caminho, uma opção, né? Para alguns casos. É, eu me lembro no último Conamesco, a gente sempre recebe essa pergunta no Conamesco dos mestres conselheiros eleitos: ah, como melhorar a relação com os tios? E sempre vem sugestões muito bacanas e interessantes. Eu lembro que da última vez eu falei: olha, eu vou dar uma sugestão aqui que a maior parte vai ficar um pouco assustada, mas ela, digamos, é instrutiva, ilustrativa, né? Lógico que você não vai precisar fazer exatamente isso, mas é um jeito de ilustrar o tipo de movimento que eu acho que poderia melhorar a relação. Por que que vocês não entram na loja quando vocês perceberem que tiver um muro descascado, comprem uma lata de tinta e se ofereçam para pintar o muro da loja? Quer dizer, é um pequeno gesto de carinho, de ajuda, de pintar o muro, sabe? Se oferecer, quem sabe, para varrer um chão. Quer dizer, o que eu estou dizendo é pequenos gestos que às vezes ali com os tios você acaba ganhando um ou outro, chamando a atenção. Um tio que não sabe o que é ordem de Molay, você marca às vezes uma palestra para explicar o que é ordem de Molay para os tios, né? Aí vão poucos. Poucos vão lá para saber. Geralmente, uma boa parte já sabe o que é, inclusive, né? Mas veja, quem pintou esse muro? Os tios chegando na segunda-feira ou terça, né? Cada loja tem a sua data, mas chegando para a reunião lá deles, começa a olhar: olha, o muro tá pintado. Quem pintou? Mandou pintar? Não. Os demolês vieram aqui durante a semana, o capítulo veio aqui durante a semana e pintou o muro. Então, quer dizer, é um exemplo, né, de gestos, pequenos gestos que eu acredito que podem fazer a diferença ao longo do tempo, reforçando, você reiterando esses movimentos, esses pequenos gestos, com certeza você vai construindo algo de diferente com os tios, né? E vai mudando a imagem, às vezes, que o capítulo tem, se o capítulo tem uma imagem ruim com a loja, por coisas que foram feitas no passado, essas coisas elas também foram pontuais, né? Claro que tem coisas mais graves e outras menos graves, né? Mas elas também foram pontuais, e se você repetir coisas pontuais, mas que tem outra carga de valor, você muda, né, a relação. Você troca da água para o vinho, né? Então, eu achei esse exemplo da outra vez assim muito interessante, que eu acho que seria legal trazer aqui para a nossa conversa. Bom, Giuseppe, tio, eu gostaria de saber assim, se vocês pudessem dizer uma última coisa sobre esse assunto para sempre. Nunca mais vão poder comentar sobre como ter uma boa relação entre capítulo e loja.
o que vocês diriam para os demolês e para os tios? Tio Clovão, por favor. Bem, aí nós chegamos num ponto que é muito interessante. A primeira coisa seria quando o eleito estiver participando do Conamesco, eu acho que teria que ter uma pergunta. O que fazer, como você falou, o que fazer para melhorar o relacionamento com a loja? E lá pela metade da gestão, perguntar para ele o que você fez para melhorar o relacionamento. Porque muitas vezes você joga a sugestão tem uma aceitação muito boa, só que é o seguinte, efetivamente não se fez nada. Então, nós temos, digamos, como Demolês, ter condição de fazer um planejamento estratégico para poder cobrar dos tios sem que os tios percebam. Porque assim como o Demolei não gosta de ser cobrado, o tio também não gosta de ser cobrado. Então, seria a título de mais ilustrativo. O que você pode fazer para melhorar? E durante porque 6 meses é uma gestão muito, muito curta. Então, não tem tempo para muita coisa. Mas ele tem que saber que ele tem condição de perguntar qual as atitudes tomar, assim como também de dizer o que ele fez para que aquilo melhorasse. Se cada um fizesse um pouquinho em cada 6 meses, ou mais ou menos 4 meses que dura uma gestão, conseguisse fazer a pergunta e ter a resposta, seria super interessante. Se colocar nessa posição de sempre questionar-se o que eu posso fazer. Exatamente. Giuseppe, por favor. Muito obrigado, tio Clovão. Dani, a minha mensagem seria exatamente na mesma linha. É algo muito simples, talvez até um clichê, mas é que absolutamente todos busquem ser menos interessados e um pouco mais interessantes, né? Sempre buscar ser um pouco mais interessante. Olhar para dentro, não olhar para fora no momento de atribuir a culpa, não olhar e falar, não, os tios não vêm aqui. É pensar o que a gente está fazendo para os tios não quererem estar aqui. E essa mudança na cabeça da instituição, realmente começar a pensar dessa forma, com certeza vai resolver vários desses problemas, em especial esse que nós estamos tratando aqui. Então, fica essa mensagem para os líderes que realmente a missão de vocês não é achar culpados para as coisas não estarem funcionando, a missão de vocês não é criar conflitos com relação a isso, nem nada. A missão de vocês é realmente fazer com que as pessoas que estão direta ou indiretamente envolvidas com aquilo que você está liderando, essas pessoas tenham um interesse genuíno nisso e que elas realmente queiram ser seus liderados, que essas pessoas realmente queiram estar ao seu redor, enfim. E assim, eu garanto para vocês que a vida, além de ser mais proveitosa, vai trazer mais resultados, especialmente aqui dentro da Ordem de Molay, tá? Dani, muito obrigado. Obrigado, Giuseppe. Bom, tio Clovão, Giuseppe, novamente, eu agradeço vocês de coração por terem aceitado estar aqui com a gente hoje, conversando sobre esse assunto maravilhoso. Quarto episódio do nosso podcast, a gente já está aí chegando à marca dos 5, né? 5 episódios. Queria agradecer aqui também o André Moses, que esteve nos acompanhando aqui para tomar as notas e depois produzir os cortes e tudo mais. E, é claro, a toda a nossa equipe de marketing que trabalhou ao longo das últimas semanas para preparar tudo para o nosso episódio. E a você, principalmente, que esteve acompanhando, que sempre acompanha aqui ao vivo. Hoje a gente fez a transmissão num dia diferente, uma quinta-feira à noite. A gente está testando, vendo qual que é o horário, o dia melhor para vocês. Por favor, coloque sugestões de temas para os próximos episódios e se você gostou desse horário novo aqui durante a semana para o nosso podcast, ok? Lembrando que a gravação estará disponível tanto no YouTube quanto no Spotify. A gente vai ficando por aqui e até mais, pessoal. Contem conosco para o que precisar.